Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Rabi Kalil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias, começando aqui mais uma semana, mais um programa, mais um Radar de Notícias, sempre passando as mais fresquinhas informações. Ali, ó, olha ela lá, administrando meu Instagram, Carla Ramaciotti. Me marca. A única que tem a senha do meu celular. Que continue assim. Tudo tranquilo? Pedro, passou bem o final de semana? Tranquilo. Você deu sorte, hein? Saiu o IPEC agora, entrou no estúdio. Acabou de sair. Pois é, o IPEC que é o antigo Ibope, né, Rabi? Isso. Lula tem 50% e Bolsonaro 43% das intenções de voto. Brancos e nulos são 5%. Eu acho que esse número vai ser maior, viu? E abstenção também. Indecisos, 2%. Quer dizer que os indecisos não viram a eleição. Não vão decidir e absolutamente nada. 2% aí, eu acho que vai caminhando. Lembrando, Pedro, que você passou os números que não são, são votos, números reais, não dos votos válidos, né? E o votos válidos, se eu não me engano, é 54-46. Exatamente. Né? A projeção é do IPEC, antigo Ibope, é 54-46. Uma diferença de 8 pontos percentuais. 8 pontos. Se você tem aí 2% de indecisos, eu acredito que o número de brancos e nulos irão mais, sobe, é maior. Esse 54-46, Pedro, hoje faltam exatamente 14 dias para as eleições, 13 dias? 13 dias. 13 dias. Então eu diria que o Bolsonaro ele precisa tirar voto do Lula. O cara que votou no Lula, ele tem que chegar e falar assim, eu não quero votar no Lula, eu quero votar no Bolsonaro. É só essa forma que ele tem. E eu acredito que a campanha dele enxergou isso. Enxergou porque eu tenho visto muito movimentos nas redes sociais, Pedro, das pessoas não se absterem, não deixarem de votar. O Bolsonaro, ele está buscando aqueles 30 milhões de eleitores que não votaram no primeiro turno. Mas a tendência é de uma abstenção maior no segundo turno, podem escrever isso. Principalmente, sabe do quê? Funcionários públicos. Porque dia 28 de outubro, dia do servidor público, vai cair numa sexta. Geralmente, muitos governos, muitas prefeituras, governo do estado, e jogam o feriado, o ponto facultativo para o dia 31. Aí o pessoal tira o famoso 115, emenda o dia 1º e vai até a quarta-feira, dia 2, que é feriado, dia de finados. Na realidade, esse mês, se eu não me engano, é dia 30, que é domingo. Aí dia 1º... 31. É 31? Mas, 31. Mas o feriado não cai na terça? O feriado cai na quarta. Ah, cai na quarta? Cai na Tô quarta. Pensando que o feriado cai na terça. Não, esse mês tem 31 dias. Ah, então... O 28 vai para o 31. Isso. O 115 vai no dia 1º, aí emenda o feriado. Então, já aconteceu muitas vezes, né? Já. Muitas. De acordo com interesse. Exatamente. De acordo com o interesse. Já vi muito disso. Eu já vi prefeito dar o ponto facultativo na sexta. Não, até o segundo turno sempre a abstenção é maior. Sempre. Porque o cara que já votou para deputado, já votou para... já não tem tanto interesse na eleição. E outra coisa que eu quero observar aqui, até o próprio governador Rodrigo Garcia, até o próprio presidente Bolsonaro estão reconsiderando aqui, surgiu uma notícia que o Tarcísio teria sofrido um atentado em Paraisópolis. Nada a ver. Por acaso ele estava na comunidade de Paraisópolis e saiu um tiroteio lá em Paraisópolis. Mas não foi que atiraram no Tarcísio. Não, que não tem nada a ver com o Tarcísio. Não tem nada a ver com o Tarcísio. Então não foi atentado. Não, vamos parar, né? Menos. Bem menos, né? Não vamos inventar factoide, não, né? Não, e começaram a criar um vídeo do Lula comemorando quer dizer, é o desespero que acontece que as pessoas não tem nem... Bom, eu estava comentando aqui nos bastidores com o Rabi. Você vem falar quantas pesquisas vão saindo até... Até quinta-feira, Pedro, com o IPEC de hoje, 10. Absurdo. Absurdo. Não, eu te falo aqui, ó. Amanhã sai do IPESP. Quarta-feira, o Datafolha. Que essa válida. O Poder Data também... Eu só confio em duas.
No IPEC, que é o Ibope, e no Datafolha. O resto eu não Aí na quarta tem o Datafolha, o Poder Data e o Quest Genial. E na quinta vem Brasmarket, Futura, Ideia e o Paraná. O Paraná nós conhecemos, né? Parará. O Parangolê é... Tem um instituto aí, Verità também, né? O Verità inventaram agora. Verità, Ele verdade foi... em italiano, né? O Verità, estou dizendo que ele veio para o segundo turno. Só vê o Bolsonaro. Só Verità no Você assistiu o debate? Assisti, Pedro. Eu também. Assisti. O que foi aquela mão no ombro do Lula, hein? Não entendi até agora. Eu também não. Acho que foi uma imagem do ser de falar, tipo, somos amigos, vem cá, fica aqui do lado. Passar essa imagem. Você vê Tentar diminuir a hostilidade? A hostilidade que não consegue mais, já pegou o carimbo dele, né? Não adianta, né? Eu acho que eu tenho conversado, Pedro, eu tenho muitos amigos, Pedro, policiais, inclusive quarta-feira no feriado, estive no aniversário, tinha muitos policiais nesse aniversário, e eu conversando com eles, bolsonaristas, tudo, votaram no Bolsonaro, vão votar novamente, mas eles já assumindo que, de fato, o Bolsonaro ele teve erros, a fala dele, e que ele está perdendo para ele mesmo. Mas, gente, o que eu sempre falei em Sabe? política? Política, eleição ganha quem errar menos. Isso. Não é isso? Eu sempre falei isso. É isso. Ué, quem errar menos ganha. Você acha que o Lula também não erra? erra. Lógico que erra. Ele falou uma bobagem também, falou, esse país nunca teve um governo que se preocupou com a educação. Opa, ele foi presidente duas vezes. Mas aí, eu acho que na hora você acaba se empolgando. Alguém já disse, Gabi, que a língua é o chicote do ser humano, né? É o chicotão. É o chicote do ser humano. E os dois, principalmente quando estão falando de improviso, falam muita bobagem. Tanto o Bolsonaro como o Lula. Me desculpem, mas os dois falam muita bobagem. Né? Então o Bolsonaro foi falar lá de pintou um clima. Então, Que é isso? Que também não chegou a ser um ato pedófilo também, que a campanha petista até começou a utilizar como ato pedófilo. Acho que não foi isso também. Mas qualquer coisa que eles disserem agora tem que tomar cuidado. É pinçado. Serão 13 dias na unha, na linha. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E o Lula, pra você tem uma parte, eu acredito assim, Pedro, sobre o debate, quem assistiu, acho que viram. O primeiro bloco, eu acho que o Lula começou bem amparado, muito solto, se dirigiu a câmeras e tal. Perguntou sobre o plano de governo, quantas universidades você construiu, quantas escolas técnicas foram construídas no seu governo, na minha foram tanto, tal. Fez um balanço, comparação. O segundo debate, eu acho que com os jornalistas ficou morno, o segundo bloco. E o terceiro, acho que o Bolsonaro voltou mais à vontade. O destaque para a jornalista Vera Magalhães, fez a melhor pergunta, mas estava tão nervosa que ela gaguejou. Coitado. Ela estava apavorada. E o Lula falando, não, calma, não vou te agredir, né? Ele ainda falou, eu vou chegar mais perto de você, Vera. Mas ela é inteligente, ela fez uma pergunta certeira, se vão mexer no Supremo ou não. Os dois falaram não. Exato, já assumiram o compromisso lá. Então, muito bom. Já assumiram o compromisso. E o Lula, ele tem o número, né? Não o Lula, mas todos os governos petistas, que são 7 ministros indicados, é porque o PT venceu as 4 últimas eleições presidenciais. É natural, ficaram 16 anos, por 14, né, que a Dilma foi empichada, mas ficaram 14, na medida em que foi aparecendo, vagando, eles estavam no poder, o Lula acabou indicando como pode acontecer com o Bolsonaro se ficar o bolsonarismo 16 anos no poder. O Rogério Eugênio pergunta o que acharam da atitude do prefeito Guti, né, em plena abertura das Olimpíadas Colegiais, anunciar a saída do secretário de esporte. O próprio secretário, o Rogério Fratello, não é isso? Ronaldo Fratello, Rogério ouvinte, né? O Ronaldo Fratello chegou a anunciar nas redes sociais dele que já tinha saído do cargo. Aí ele entrou em férias, acho que não quiseram pagar as férias dele. Está em férias. Agora, quem está cotado, né, Rabi, é o ex-vereador, ex-deputado estadual, o Gileno, né? Sim, Gileno. Nome. Que eu já tinha dito aqui, eu acho que o Gileno, ele veio da beira de campo, veio do futebol, do esporte, apesar que a Secretaria de Esporte não abrange apenas o futebol, abrange diversas modalidades, mas eu acredito que o Gileno tem, e acima de tudo, além de tudo, Pedro, o Gileno ele tem o carisma e o contato
com a população que vive à beira dos campos e também dos esportes da cidade. Eu acho que é um nome, se for de fato constatado... E tem trânsito no meio político. Tem, se for de fato constatado, acho que o prefeito vai acertar Eu acho que é o melhor nome que ele tem. Eu também acho. Eu acredito que seria o bom nome, mas a lembrando... pergunta é, depende do prefeito ou depende do xerife? Não, existe uma composição política, mas a caneta é do prefeito. Eu acredito que o prefeito acertaria se for ele. Agora, o que é importante dizer, Pedro, que pode ser qualquer secretário ali, desde que tenha orçamento também. Se eu conheço o Guto, ele vai nomear e pôr na conta o show. Foi, é teu, hein? Já vi isso, hein? Você já viu também. É seu, hein? Quando vai bonito o filho, quando o filho é bonito, todo mundo é fã. Agora se você saída ver... foi uma medalha de ouro, né? Para o Guarulhos, Cícero. Eu não tenho... A Secretaria de Esporte, como qualquer outra pasta, Pedro, ela só funciona se tiver recurso, orçamento. Chapéu na mão. Tem que ter orçamento, entendeu? Então, quer dizer, não tem dessa. Agora, falando em partido político, Pedro, o que tem ali? O doutor José Mário, ganhei o processo que movi por agressão motivada mesmo sem as imagens contra a Gorocop, pagaram a última parcela esse mês. Ô, doutor José Mário, o senhor não me falou nada, não pagou nem um café para mim, nada, hein? Que ele ganhou o processo da Gorocop, não sabia, não. O doutor José Mário foi agredido? Você não lembra quando ele foi eleito vereador? Não lembro disso. Saiu uma porrada com o taxista da Guaracop. Você é doido. Você sabia dessa? Eu não sabia disso. Você não conhece a história de Guarulhos? Não, eu não conheço essa história. Eu estou imaginando o seguinte, o doutor Zé Mário é bravo, rapaz. Como é que o cara teve coragem? Rabi, estão tirando sarro no lá. Valinho do Jabá. Rabi, você e o Pedro não acreditavam no avanço do Tarcísio agora. Não, eu acreditava no avanço do Rodrigo Garcia. Mas aí o Bolsonaro realmente puxou, não só o Tarcísio, como astronauta. Agora, Edu, sinceramente, eu pensava que a questão do carioca, para o povo paulista, ia pesar mais. Pensava mesmo, eu tinha essa impressão, mas parece que não estão nem aí. Eu também. Eu acho que até a rejeição em cima do PT, a nível de Estado, fez com que Olha, eu vou te falar uma coisa, Evanildo. Se tiver o bate-papo intelectual desse assunto, você vai perceber que os votos que o Tarcísio ele obteve foi um voto útil. Foi um voto útil por quê? Porque quando deram a pesquisa o Haddad na frente e viram que o Rodrigo estava mais distante, toda a direita foi em cima do Tarcísio, tanto que o Rodrigo mingou, ele deu uma secada, para puxar o Tarcísio para cima. E vou dizer mais, se tem mais 10 dias de eleição, o Tarcísio ganha a eleição no primeiro turno. E sabe por que o Rodrigo se deu mal? Porque essa eleição era o seguinte, ou era esquerda ou era direita. Ele tentou ir pelo centro, não tem eleitorado para o centro. Não tem, acabou. Exato. Essa eleição está assim, ou é de esquerda ou é de direita. Não, mas olha os números. Os números tá aí, a urna ela não mente. 48 para um, 43 para outro. Dá quanto? 87. Acabou. Não sobrou mais nada. Só os dois já tem 87. Nunca existiu isso daqui, Pedro. Em nenhuma outra eleição. Você sempre via aí, na última vez que o Bolsonaro foi eleito, Bolsonaro foi com 40 e poucos, o Haddad com 30. O Dagner Turro escreveu que tem a mesma idade do Lula. Qual é a idade? 78? Acho que ele não chega ao final do mandato, ser eleito, é claro. Não, ô Dagner, para com isso. Nós temos Joe Biden lá, governando os Estados Unidos. Lógico que ninguém pode dizer, né? Como é que é? O futuro a Deus pertence, né? Mas isso aí. Eu não vejo esse perigo, não. Apesar que aí está o Alckmin, né? O Alckmin é campeão em assumir mandato. Na verdade, ele chegou governador. Ele se projetou no dia 6 de março de 2001 com o falecimento do Ninguém sabia que era o vice do Mário Covas. Ninguém sabia. E já estava no segundo mandato. Porque ele virou vice em 94. Em 98 foi reeleito. Faltava um ano para o final do mandato quando o Mário Covas faleceu. É que ele era um deputado federal muito hábil, né? Que tinha o interior, né? Vale do Paraíba, Pindamonhangaba. E Pedro, aqui em Guarulhos, mudanças no partido municipal.
nós temos um novo presidente, o novo presidente do Agir, o antigo Agir. PTC. Jorginho Mota. Jorginho Mota, do vereador Jorginho Mota. O William Meire não é mais o presidente. Eu vi a caída dele, eu vi a queda. Ah, você viu? Vi. Você viu? Como que você viu? Eu fiquei curioso. Eu vi no Diário Oficial. Ué, a demissão dele. Ah, foi exonerado? Foi. Gabinete, então. Ele saiu e agora quem é o Rubens, o presidente, o Rubinho. O Rubinho também ligado ao vereador. Rubens Paulo. Rubinho. Isso, ligado Rubinho também ao na época vereador. do prefeito De Carlos, hein? E só um detalhe, Pedro, que eu queria fazer uma observação. O vice dessa nova composição é o Rafa Marques, o GCM, o guarda, grande Foi candidato amigo. a vereador, né? Foi candidato a vereador, muito bem votado. Está lá na jurídica. É o vice-presidente. É o vice-presidente. E também o secretário municipal é o Colonato, Marcelo Colonato. Estão todos no grupo do Jorginho? Então, isso significa o quê? Que o secretário do Trabalho fica um pouco isolado. Aí ficou um pouquinho... Toninho Magalhães? O Toninho Magalhães ficou um pouco Toninho isolado. Magalhães está liderando algum partido? Não, por enquanto. Ele é bom nisso. Ele é bom, elegeu, tanto Ele, que elegeu os três. ele montou o PTC muito bem. Muito bem, elegeu aí o Jorginho, acho que o terceiro com 2.000 votos, 2.000 e poucos votos. Então, o Toninho Magalhães aí, ele... Agora eu não sei como é que fica essa composição. Pelo que tudo indica, esse grupo está ligado ao Jorginho Mota. Jorginho Mota. E tem o pessoal da jurídica aí, né? Forte. O Rafa, exatamente. Ô, produção, comentário anterior, por gentileza, que eu queria comentar. Por que Pedro e Rabi, o PT em São Paulo, não engrena? Será porque o Fernando Haddad fez como prefeito um mau governo da Prefeitura de São Paulo? Não, Celso Pinheiro. Você deve ser mais novo que eu. O Brizola, saudoso Brizola, já falava em 1989 que São Paulo é o bastião da direita. O estado de São Paulo é conservador, principalmente o interior de São Paulo. E eu vou dizer mais, por isso que eu falo que cada eleição é uma história. Quem venceu na capital foi o Haddad. O Haddad. A grande São Paulo. Mas se você pegar... Não, mas pegando a pergunta do ouvinte, que ele foi prefeito da capital, o Haddad teve mais votos que o Tarcísio na cidade de São Paulo. Então ele não foi mau prefeito, senão está bem avaliado. Ele foi mais votado, ele teve mais votos que o Tarcísio na capital, inclusive, Pedro. Na sexta-feira eu estive com o Tarcísio, junto com o prefeito Ricardo Nunes, lá na Zona Sul de São Paulo, que o Ricardo Nunes ele anunciou o apoio para o Tarcísio na sexta-feira. E o Tarcísio deixou claro isso. Vou até me permitir fazer um paralelo. O Haddad perdeu para um fenômeno que era o Dória naquela eleição, né? O Dória veio, foi um fenômeno. Como veio agora o Tarcísio também, outro fenômeno. Agora pergunta, onde está o Dória hoje? É isso aí. Né? É isso. Então. Há 4 anos, há exatos 4 anos eleito governador do estado, e há exatos 6 anos eleito prefeito no primeiro turno. O Dória foi eleito prefeito contra o Haddad, contra a máquina, no primeiro turno. E eu vou falar outra coisa aqui, gente. O presidente da República, quando está bem, como o Fernando Henrique, como acho que o Lula também, é reeleito no primeiro turno, gente. O Lula nunca ganhou. Nunca ganhou o Fernando Henrique ganhou. Sempre bateu na trave. Né? As duas eleições do Fernando Henrique, o Fernando Henrique ganhou a eleição no primeiro turno. 94 e 98. As duas eleições. O Lula nunca conseguiu ganhar uma eleição no primeiro turno. Sempre bateu na trave. Acho que, inclusive, a Dilma em 2010. Nossa Senhora. Não, 2010, contra o Serra. Agora, se o Bolsonaro estivesse bem, ele teria vencido com 70% dos votos. Ele tinha tudo para ter feito um ótimo governo. Né? Eu acho que ele errou muito na pandemia. Errou muito na pandemia. Aliás, eu concordei com os dois candidatos ontem no debate, né? Quando um fala o erro do outro, os dois estão certos. É a bandeira. Qual que é a pergunta ali? E o PL, como vai ficar em Guarulhos, Milton Júnior? Sei lá, eu. Quem tiver mais acesso ao Paulo Carvalho, que é o ex-vereador... Hoje é o Wagner Franco. O Wagner continua vou falar de novo, hein? Não pensem vocês que é o Bolsonaro que manda no PL, hein? Bolsonaro pode ser o presidente da República hoje, pode ser reeleito, mas quem manda no PL é Valdemar Costa Neto, o boy. Né? Então quem manda no partido... E ele não abre mão disso, não. Hein?
Para o Bolsonaro vir para o partido, o Bolsonaro teve que aceitar isso. Lógico. Não abre mão, não. Lógico. Agora, o Valdemar, ele realizou o sonho dele, né? Porque virou um gigante. De novo, né? O maior fundo partidário que vai ter é do PL, né? Então, assim, independente do Bolsonaro ganhar ou não. Pera aí, produção, tem um print aí que eu mandei para vocês, né? O PTB de Guarulhos está envolvido aí num Olha aí, ó. caso... Aí, Acabou de sair, a Folha revelou agora. Folha de São Paulo dizendo que a mulher do ex-juiz Sérgio Moro, a deputada eleita Rosângela Moro, a filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, e o ex-BBB Adriles Jorge, do PTB, escolheram a empresa de um dirigente do próprio PTB, que por coincidência fica aqui em Guarulhos, tinha que ser em Guarulhos, né? A empresa ALK Ronzani Publicidade. Que é a empresa do atual presidente do PTB de Guarulhos. A ALK está situada no bairro Jardim Piau, no mesmo endereço da sede do partido em Guarulhos. Deve ser a casa dele, a garagem dele. Comandado atualmente por Ronzani. Não conheço esse cara, hein? Você conhece? Não conheço também. Ele é presidente do PTB aqui em E Guarulhos. quem é que manda no PTB de Guarulhos? Ele, ué. O presidente aí. Não, quem é aqui? O presidente aqui, na verdade, naquela reviravolta, quando teve a briga no Campos Machado com o Roberto Jefferson, O Avante. o Campos Machado saiu do PTB, foi para o Avante, levou os prefeitos, alguns... Ele levou um nabo, né? Levou, e perdeu meio de 30 mil votos, sei lá quantos votos ele teve, acho que acabou, né, o Campos Machado. Ele está voltando o Avante e agora está dando um chapéu no PROS e vai se unificar com Solidariedade. Mas vai mandar o Avante ou Solidariedade? Solidariedade. Solidariedade? Vai manter o nome Solidariedade. Paulinho é bom. Perdeu a eleição, Paulinho. Também, né? Paulinho da Força perdeu a eleição. Perdeu. E o PROS, na sexta-feira à noite, Pedro, o PT perdeu uma cadeira. Sim? O PT perdeu o Paulo Teixeira, deputado federal eleito pelo PT. Pablo Marçal, né? Deixou de ser deputado eleito, porque perdeu para a vaga para o PROS, que é o Pablo Marçal. Que teve o dobro dos votos, né? Teve 240 mil votos. O Pablo Marçal, ele foi eleito deputado federal na sexta-feira à noite, já está até atualizado no sistema eleitoral e com isso o PT perdeu mais uma cadeira na bancada de São Paulo em Brasília. O BS Rosa de França não tem médico faz tempo, vergonha, Valdeci Cardoso, Rosa de França perto do zoológico, né? Muito bem. E é isso, Pedro. E só para finalizar, Pedro, nós temos mais um tempinho? Tem. Nós temos mais um tempinho, que as pessoas me perguntam muito, esse final de semana, Pedro, foi o primeiro final de semana que eu acabei fazendo umas visitas, o pessoal que estava inaugurando o barzinho, os amigos e tal, acabei passando aleatoriamente no sábado, e eu me deparei com o seguinte, as pessoas utilizam e usam como a eleição estadual que reflete muito na eleição municipal. Eu não concordo muito com isso. Também não. Porque, olha, pensam bem, há 28 anos o PSDB no governo do estado de São Paulo, nunca o PSDB ou qualquer aliado se elegeu aqui em Guarulhos. Então não tem, acho que não interfere, porque eu estou falando, o Tarcísio, o governador, fortalece grupo tal, fortalece grupo tal. Gente, o que fortalece a candidatura de alguém aqui é o trabalho de base. É aquele que está sempre lá na base, é aquele que mantém o contato. Governador não interfere em eleição municipal. Eu tenho outra visão. A eleição municipal, ela tem como um eixo o prefeito. Se ele estiver bem, ele elege vereadores e elege o sucessor. Se ele não estiver bem, vem a oposição. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, inegavelmente, o candidato do PT, seja quem for, Alencar ou Eloy, Sim. terá peso. Terá. Né? Sim. Terá peso. Não, a urna mostrou, são os dois deputados mais votados da cidade, são os dois petistas. Então, São os dois Janete e Alencar. E está mostrado, está provado ali. Você pega o PT, que tem o eixo, o eleitorado, você pega a máquina, a ala gutista, que tem também o eleitorado, que não pode subestimar. Sim. Não pode subestimar. Aquele que subestimar a máquina perde a eleição, isso daí é regra básica. E também existe o perfil do eleitorado da terceira via.
Sim. Né? Que é os votos do Lucas Sanches, os votos do Márcio Nakashima. Né? O Lucas Sanches não é nem Guti, nem PT. Mas os dois são oposição ao Guti, né? Os dois são oposição ao Guti. Então, você pode perceber que é o eleitorado da terceira via. É um grupo, eu não falo quer dizer, oposição que não é PT. Não é o PT, é isso que eu estou te falando. É por isso que eu falo, Pedro, tem que pegar esse gancho e deixar esse programa registrado aqui, que tem muita gente que manda, que está gravando, que pega o YouTube e pode manda pegar, para mim. fica registrado. Que fica registrado. Pode ver, não estou falando que é o perfil do candidato. Não é o Lucas, não é o Márcio Nakashima, é o perfil do eleitorado. O eleitor escolheu esses candidatos que não querem, eles sinalizaram que eles não querem o PT e também não querem ninguém do Guti. Entendeu? É um perfil do eleitor, né? Mas que todos os três campos têm o seu eleitorado. Tem o seu eleitorado. Falar que a máquina, que a ala do Guti não tem, imagina, você pega lá, você vai ver. Nós temos uma eleição aí pela frente, daqui a pouco, vai ter peso também. Eleição de presidente da Câmara. Eleição de presidente da Câmara. Daqui a 58 dias. Então, tá contando os dias, né? Opa! Eu estarei presente, inclusive. 15 de dezembro, né? Estarei lá, 15 de dezembro, uma quinta-feira. Estaremos lá. Uma quinta-feira, estaremos lá. Estaremos lá. É isso. Olha lá. Quero bem do Lula, estou pensando em dar meu voto a ele, que Wagner Turri. Tá. É isso. Voto é secreto, vota como quiser. Mas vamos parar de ódio, né? Esse ódio que me... Isso aí deveria ser, sei lá. Vamos lá. Eu acho que os dois têm qualidade, os dois têm defeitos. Vote, escolha quem se achar melhor ou menos pior, né? Vote com consciência. E que, olha, para falar a verdade, são as duas opções que aí estão. Agora, eu não entendo, sinceramente, eu não entendo essas pessoas que dizem que tem medo do Lula. Por quê? Nós tivemos 2 mandatos com ele, não aconteceu nada. Não fecharam igreja, não fizeram, não decretaram ditadura de esquerda, proletariado, nada disso. Para. Não tem nada a ver. Bobagem. Isso é coisa de campanha, gente. Agora tem uns idiotas que ficam falando banheiro unissex. Mas então vocês tiram isso, hein? O que vocês deveriam se preocupar é que tem banheiro sujo, sem papel higiênico, sem porta, né? Banheiro mal conservado, isso sim. Isso já é realidade hoje. Não, mas peraí, mas o banheiro unissex já é uma realidade também. Nas empresas. Já é uma realidade. Lógico. Já é uma realidade, já. Já é uma realidade. Isso não é uma questão do Lula. O que tem a ver com o Lula isso aí? Mas é terror. Né? Terror moral. Para com isso, gente. Terrorismo moral. Para com isso. É a mesma coisa que falar que o Bolsonaro quer fechar o Supremo, quer não sei o quê. Calma, o pessoal exagera também. Quem lançou essa ideia foi o Mourão, né? Foi. Mourão, vamos aumentar. Ele já nem assumiu como senador, já fica presepando. Obrigado, Rabi Kalil. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Bela camisa, hein? Gostou da camisa? Pô, você nem deixou eu falar. Oi? Azul cobalto? É que a cara não está aqui. Agora, para mim, rapaz, da onde que eu vi, isso aqui para mim é azul. Agora, se é azul com sobrenome... Azul cobalto. Isso aqui é Sérgio K. Sérgio K. Agora, parabéns pela camisa. Uma camisa bonita. Outubro rosa. Olha só, eu gostei. Gostou da gravata? Gostei da gravata. Bela gravata, Fernandinho. Você pode ter certeza que na semana que vem estarei com uma camisa rosa aqui. Então tá bom. Tá bom? É isso. Até a segunda. Valeu. 18h43, produção.